Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui por este canal Jesus, o Verbo de Deus. Se você ainda não é inscrito, peço a você que desde já se inscreva nesse canal, dê o seu like e ative o sino de notificações. E hoje, dia 25 de outubro, domingo, eu venho trazer uma palavra preciosa para o seu coração. Esta palavra, ela se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versos 16 e 17. E esse texto diz o seguinte: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então hoje, nessa noite, eu gostaria de falar com você acerca dos pilares da Reforma Protestante. Vocês bem sabem que a Reforma surgiu ali no século XVI, mais precisamente no ano de 1517, dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martin Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses da Reforma Protestante. Estava então aí deflagrada o corte decisivo que deu início à Reforma Protestante. Então, eu quero tratar com você acerca desses pilares que nortearam a Reforma Protestante. E o primeiro pilar é somente a Escritura. Não é a igreja que valida a Bíblia, é a Bíblia que valida a igreja. Não é a igreja que está sobre as Escrituras, é as Escrituras que está sobre a igreja. E os reformadores entenderam isso. A Bíblia, as Escrituras, a palavra é nossa única regra de fé e prática. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Ela é a palavra do Deus vivo revelada para nós. Mas o segundo pilar é somente a fé. A salvação é recebida por fé. O texto de Efésios 2, 8 e 9 diz que porque pela graça sois salvos, porque sois salvos pela graça mediante a fé. A salvação é recebida por fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das que se não vê. A fé vai pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então a salvação, ela é recebida quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É somente pela fé. Não é a fé mais as obras, mas é a fé que produz as obras. Mas em terceiro lugar, outro pilar da Reforma Protestante foi somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação é um favor imerecido de Deus. A salvação é unicamente pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela graça, não é pelas obras, não é por nossos méritos, não é pelos nossos gestos, não é pelas nossas atitudes. A salvação não é um caminho que nós abrimos para o céu. A salvação é uma pessoa, a salvação é Jesus. A salvação é pela graça mediante a fé. É um dom gratuito de Deus. É um dom imerecido de Deus. Mas em quarto lugar, outro pilar da reforma foi somente Cristo. Somente Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é João, não é os apóstolos, não é os profetas, não é nenhum homem, somente Cristo, porque não foi dado nenhum nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é unicamente através de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é a própria vida eterna. Ele é a porta da salvação. A salvação é somente através de Jesus. Mas em quinto e último lugar, a salvação, ou melhor, uma das bases dos lemas e do lema da Reforma Protestante
é somente a Deus a glória. Primeiro pilar, solo escritura, ou só a escritura. Segundo pilar, solos fide, ou somente a fé. Terceiro pilar, solos gratia, ou somente a graça. Quarto pilar, solos Christus, ou somente Cristo. Quinto e último lugar, soli Deo glória, ou somente a Deus a glória. E um dos pilares da reforma protestante é somente a Deus a glória. A glória de Deus, ele não divide com ninguém, já diz Isaías no capítulo 42. E toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Porque somente Deus é digno de honra e de glória. A salvação foi algo pensado por Deus, efetivado por Deus e será consumado por Deus. Porque o livro de Romanos diz que aqueles que ele escolheu, a esses ele também chamou, aqueles que ele chamou, ele também justificou, e aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Embora o verbo está aqui no passado, na mente de Deus, a glorificação já é um ato consumado. Porque aqueles que ele escolheu, ele justificou, e aqueles que ele justificou, ele santificou, e aqueles que ele santificou, ele também glorificou. A salvação é para a glória de Deus, é unicamente exclusiva de Deus, é um dom, um favor imerecido de Deus. Que Deus nos ajude, então, a ter em mente essas bases, esses pilares graníticos, esses pilares nucleares da reforma protestante, e que nós possamos fazer uma viagem de volta à Escritura, uma viagem de volta à Palavra, uma volta para a Bíblia, para as Escrituras. Eu quero orar por você então, nessa noite. Ó Deus, que Tu aplique esta palavra ao coração de todos aqueles que ouviram esta mensagem e que eles compreendam que a salvação é somente através da fé, que a salvação é somente através de Cristo, que a salvação é um ato efetivado e será consumado e foi idealizado para a glória do Teu nome. E que a salvação é única e exclusivamente o dom e o favor merecido de teu mediante, pela graça, mediante a fé. E que eles também possam entender que a Escritura é a Tua palavra revelada, inerrante, infalível e suficiente. E a nossa única regra de fé e prática para nós. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Peço a você que dê o seu like, inscreva no canal, ative o sino de notificações e recomende para que outras pessoas possam então ser abençoadas. Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus e até a próxima.